Isso é definitivamente o melhor anime de cura do ano. Frieren é uma maga elfa que vive há milhares de anos, possuindo uma vida quase infinita. O preço disso é a falta de emoções. Somente quando ela vê os companheiros com quem salvou o mundo envelhecerem gradualmente e no fim deixarem este mundo para sempre, é que Frieren finalmente desperta. Ela sempre soube que a vida dos humanos era curta, mas nunca havia pensado em conhecê-los melhor. Assim, Frieren decide embarcar em uma jornada de recordações, seguindo a mesma rota da antiga aventura, para entender aquelas vidas breves e as pessoas que não conseguiu compreender enquanto estavam juntas. A história começa no fim da aventura. O grupo do herói derrota o Rei Demônio e retorna com glória, sendo recebido pela celebração de todo o país. Com isso, o mundo entra em uma era de paz. Para homenageá-los, o rei decide colocar estátuas deles no centro da praça. Eles são o herói vaidoso, o guerreiro anão Aizen, o monge amante de bebidas Hyder e a fria Frieren. Na festa de comemoração, eles começam a relembrar os acontecimentos dos 10 anos de jornada. Afinal, sua aventura havia chegado ao fim. Esperava-se que lembrassem feitos emocionantes e heróicos, mas o que surge são histórias constrangedoras. Por exemplo, no dia da partida, o herói e Aizen quase foram executados porque falaram com o rei sem usar o modo silencioso. A aventura quase terminou antes mesmo de começar. O mais engraçado é que Frieren já tinha avisado que era uma armadilha, mas mesmo assim acabou sendo engolida por um monstro baú. Embora fossem memórias estranhas, todos tinham a mesma expressão no rosto, um sorriso. Mesmo que o tempo que passamos juntos não tenha sido longo, as palavras de Frieren deixam todos sem resposta. Afinal, para humanos comuns, quantos períodos de 10 anos existem na vida? Até mesmo Hyder havia se transformado completamente em um velho enrugado, embora isso já fosse dito em tom de brincadeira. Depois da brincadeira, todos olharam juntos para o céu. Descobriram que era a chuva de meteoros que ocorre uma vez a cada 50 anos. Os brilhantes meteoros cortavam o céu noturno como relâmpagos, perfeitos para abrir o prelúdio de uma era de paz. No dia seguinte, Frieren se despediu deles. Ela pretendia continuar coletando magia, planejando passar cerca de 100 anos viajando pelos reinos centrais. Observando sua figura se afastando, os três suspiraram. Era realmente difícil entender os elfos. Seja 50 ou 100 anos, para ela isso não passava de um tempo insignificante. Essa despedida durou 50 anos. Durante esse período, Frieren percorreu diversos lugares, às vezes avançando bravamente em meio a ventos e nevadas, às vezes sob o sol com o suor caindo como gotas, às vezes fazendo flores desabrocharem diante de multidões, às vezes procurando gemas em cavernas pouco frequentadas. Paisagens de diferentes estações e estilos narravam a passagem do tempo. No entanto, quando Frieren não conseguiu comprar o chifre do dragão negro, ela se lembrou de que havia deixado um com Himmel no passado. Ao mesmo tempo, também já se aproximava o período da chuva de meteoros que ocorre a cada meio século. Assim, Frieren decidiu voltar para procurá-lo, todos. Após retornar à capital real, Frieren percebeu que as ruas haviam mudado bastante. Porém, quando ela procurava a hospedagem de Himmel, uma voz familiar veio de trás. Isso mesmo, essa pessoa era Himmel. Mesmo após 50 anos sem se verem, o caráter narcisista de Himmel ainda permanecia. Uma simples troca de cumprimentos, Frieren contou a Himmel o motivo de ter vindo ali. E Himmel nunca havia esquecido o chifre do dragão negro. Afinal, ele sempre ficava no armário exalando uma aura maligna. Frieren não conseguia entender. Afinal, bastava simplesmente colocá-lo em um depósito ou algo do tipo. Mas Himmel disse com significado profundo. Para você, talvez isso seja apenas um objeto deixado casualmente. Mas para mim, é algo precioso confiado por uma companheira importante. Infelizmente, Frieren não conseguia compreender esse tipo de sentimento. Ao chegar à praça, Frieren olhou para as estátuas dos quatro. O passar dos anos havia deixado marcas profundas nelas. Logo chegou o dia combinado para assistir juntos à chuva de meteoros que ocorre a cada meio século. Hyder e Aizen também retornaram à capital. Hyder agora parecia bastante imponente. O único que não mudou foi Frieren. Aizen parecia não ter mudado muito, mas era apenas aparência. Daqui até o destino era preciso uma semana de viagem, o que realmente foi difícil para esses três idosos. Porém, essa breve jornada fez com que recordassem os tempos em que aventuriavam juntos, quando viajaram por diversos lugares. Não importava o que viam, tudo parecia novo e brilhante. Nessas belas memórias, sempre havia a presença dos companheiros. Himmel sempre esperou pelo dia em que todos pudessem se reunir novamente. Por isso, ele era muito grato a Frieren. Graças a ela, pôde experimentar mais uma vez, no final, uma aventura tão agradável. Não muito tempo depois, Himmel faleceu de morte natural. Ao ver a aparência do antigo companheiro, o rosto de Frieren não demonstrou nenhuma mudança de expressão. Justamente por isso, ela acabou sendo alvo de comentários das pessoas. Ela não mostra nem um pouco de tristeza, que falta de coração. Frieren ficou abalada por essas palavras, e Aizen e Hyder intervieram para ajudá-la. Como companheiros, eles podiam entender Frieren. Afinal, para ela, que possui uma vida quase infinita, aqueles 10 anos de jornada foram apenas um pequeno fragmento em sua longa existência. As pessoas geralmente só aprendem a valorizar quando perdem. E isso não foi exceção para Frieren. Após realizar o funeral do seu amigo, chegou o momento de despedida entre os três. Frieren voltou a partir em viagem, ainda com o objetivo de coletar magia. Porém, desta vez, sua jornada tinha um propósito mais importante. Ela queria compreender os humanos. 20 anos após a morte do herói Himmel, Frieren decidiu ir procurar Hyder, mas acabou se perdendo na floresta. Foi então que encontrou uma garotinha. Para surpresa de Frieren, a menina era uma órfã adotada por Hyder.
Como ainda devia muitos favores a Hyder, Frieren queria retribuir antes que ele morresse. Diante disso, Hyder pediu que ela aceitasse a garota como discípula, dizendo que ela tinha talento para se tornar uma maga e que deveria levá-la junto na viagem. Mas Frieren respondeu que as aventuras sempre envolvem risco de vida e não queria que a filha de um amigo perdesse a vida por causa disso. Então, recusou. Mesmo assim, Hyder pediu que Frieren decifrasse um livro de magia, que continha um feitiço capaz de ressuscitar os mortos e esperava que durante esse processo Frieren ensinasse magia a Fern. Frieren concordou. Ela encontrou Fern no topo da montanha, mas sua percepção de poder mágico não reagia a ela. Apesar de ainda ser tão jovem, parecia que realmente possuía talento para aprender magia. Fern disse que, segundo Hyder, se sua magia conseguisse perfurar a rocha à frente, ela poderia ler o conteúdo dentro. Porém, toda vez que lançava a magia, ela desaparecia repentinamente no meio do caminho. Frieren explicou a Fern que os elementos básicos da magia são a quantidade de poder mágico, a força aplicada e a capacidade de controlar esse poder. Muitas pessoas ficam presas em um limite ao controlar a magia, mas Fern, que tem talento, conseguiu se adaptar com facilidade. Depois disso, Frieren passou a morar na casa de Hyder. 4 anos depois, Fern já conseguia treinar magia sozinha, enquanto Frieren decifrava os livros no escritório. No entanto, nesse momento, Hyder, que conversava com Frieren, caiu de repente. Ele disse que já era um milagre ainda conseguir se mover normalmente até então. Vendo que o tempo de Hyder era curto, Frieren acelerou a decifração do livro da magia da imortalidade. Quando Hyder estava prestes a partir, Frieren finalmente terminou de decifrar o livro, mas nele não havia qualquer descrição sobre a magia da imortalidade. Hyder disse que já sabia que o livro não teria esse conteúdo. Ele perguntou a Frieren sobre a situação atual de Fern. No momento, embora Fern ainda fosse um pouco instável às vezes, já podia ser considerada capaz de agir por conta própria. Ao ouvir a resposta de Frieren, Hyder mostrou um sorriso bondoso. Seu objetivo continuava o mesmo, fazer com que Fern acompanhasse Frieren em uma aventura. Fern era uma órfã da guerra no sul. Naquela época, ela havia pensado em se jogar de um penhasco, mas foi impedida por Hyder. Ele se lembrou de quando, na juventude, Himmel ajudava outras pessoas durante as aventuras, e então decidiu adotar Fern. Fern treinava magia dia e noite para retribuir a graça de Hyder por todos esses anos de criação. Agora, Hyder entendia muito bem a própria condição física. Ele não queria que Fern experimentasse novamente a dor de se despedir de alguém próximo. Então esperava que, no dia seguinte, Frieren partisse com Fern para uma aventura, enquanto ele próprio permaneceria em casa, envelhecendo sozinho até o fim. Claramente, após vivenciar a morte de Himmel, Frieren começou gradualmente a entender os sentimentos humanos. Quando a rocha no penhasco do outro lado foi destruída por Fern, a vida de Hyder também chegou ao fim. Depois de realizar o enterro de Hyder, as duas partiram em uma jornada pelos diversos reinos. Nesse dia, elas chegaram a uma aldeia. Descobriram que uma senhora já idosa queria limpar a poeira da estátua de bronze de Himmel quando jovem. Acontece que, quando ela era jovem, a aldeia havia sido invadida por monstros, e o herói Himmel apareceu a tempo para protegê-la. Desde então, ela sempre foi muito grata a Himmel. Frieren usou magia para ajudá-la a limpar a estátua. A senhora disse que também queria adicionar algumas flores como decoração ao redor, e então Frieren pensou em simplesmente criar flores com magia, mas de repente lembrou que, no passado, Himmel havia mencionado que em sua terra natal existia uma flor chamada Grama da Lua Azul. Porém, não é possível reproduzir com magia algo que nunca se viu. Por isso, ela decidiu ficar na casa da senhora e todos os dias, junto com Fern, procurar vestígios da Grama da Lua Azul. Fern achava que Frieren estava fazendo um esforço inútil. Embora essa floresta já tivesse tido essa flor, isso havia sido há 10 anos, e os vestígios já tinham desaparecido. Como Fern esperava, após meio ano ainda não havia nenhuma pista. Nesse dia, Fern não seguiu Frieren e voltou para a casa da senhora. Ela expressou suas dúvidas. Depois de ouvir Fern, a senhora lhe entregou uma erva medicinal semelhante à grama da lua azul e disse que, como Frieren é uma elfa de longa vida, já passou por muitas coisas. Se Fern expressasse honestamente seus pensamentos, Frieren poderia compreender. Então, Fern levou a erva para Frieren e expôs suas preocupações. Frieren disse que procuraria só mais um pouco, mas Fern sabia que, para Frieren, um pouco podia significar vários anos. Nesse momento, elas perceberam que um rato havia levado a erva. Frieren usou magia para restaurar os rastros e encontrou uma ruína abandonada. Ao pegar pétalas caídas no chão, perceberam que esse tipo de rato costuma esconder comida em locais seguros. Frieren voou para o ar e então mostrou um sorriso satisfeito. O telhado estava coberto pela lendária grama da lua azul. Fern também voou, e as duas finalmente encontraram a flor. Ao ver essa cena, Fern lembrou do momento em que usou magia com alegria ao lado de Hyder e compreendeu o significado da magia para si mesma. Depois, as duas voltaram à estátua e decoraram o local com a grama da lua azul, concluindo o pedido da senhora. A aventura delas também estava prestes a começar um novo capítulo.